Olá, amigos! Você sabe qual é a diferença entre prova, expiação e missão? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, apoiados na lição de Emmanuel no livro Consolador. Quando a gente fala em missão, vamos começar pelo mais fácil. Quando a gente fala em missão, a gente está falando em uma tarefa nobre que foi confiada a um espírito ali na erraticidade por espíritos mais evoluídos. Por exemplo, Kardec, ele tinha a missão de trazer o Consolador, de codificar a obra que deu origem à doutrina espírita. E se ele não fizesse? Se ele não fizesse, outros espíritos estavam ali já apostos para assumir essa tarefa, porque quando é uma missão, o espírito pode recusar? Ele pode recusar e outros vão assumir o seu lugar. É claro que isso em prejuízo dele mesmo, que assumiu aquela tarefa, aquele compromisso com a espiritualidade. A gente também tem outros missionários, Chico Xavier, Divaldo, que vieram ali com uma missão específica e estão se desincumbindo e se desincumbiram dela. Então, missão é o mais fácil da gente compreender. Quando a gente fala em provas e expiações, às vezes o pessoal faz um pouco de confusão. Mas Emmanuel explica super direitinho. Então, o que ele explica? Quando a gente fala em prova, a gente está falando em teste, a gente está falando em situações que o espírito é colocado para que ele possa provar que adquiriu certos conhecimentos e interiorizou algumas lições morais. Então, quando a gente fala, puxa, isso é um teste na minha vida, é mesmo. E como é que a gente entende quando é uma prova? Porque acontece repetidas vezes. Então, quando alguém fala assim, isso sempre acontece comigo, é prova. E vai continuar acontecendo enquanto a gente não tiver uma resposta emocional diferente. Por exemplo, alguém que fala assim, eu sempre brigo, eu sempre arrumo confusão no trânsito. Isso é um teste, é uma prova. Enquanto a pessoa continuar reproduzindo os mesmos comportamentos, aquela situação vai acontecer de novo e mais outra vez na sua vida. Na hora em que ela der uma resposta emocional nova, em que ela adquirir um novo repertório moral e emocional, aquela situação para de acontecer. Por quê? Porque os espíritos não ficam nos colocando em situações desagradáveis por divertimento. A gente é colocado em situações desafiadoras para que nós possamos superar as nossas próprias dificuldades. Na hora em que a gente supera aquela dificuldade, aquele parente difícil ou aquela situação difícil, no meu trabalho, quando a gente supera, isso para de acontecer. Agora, vamos para as expiações, que são as situações que reproduzem alguma coisa que a gente mesmo praticou. Então é um castigo? Não é castigo, porque não existe castigo no repertório de Deus. O que existe são as consequências de atos equivocados que foram praticados por nós mesmos no passado. Então nós vamos sofrer as consequências do mal que nós mesmos causamos a alguém. E aí a gente tem essas expiações. Essas expiações, então, são essas consequências. E elas podem ser individuais ou coletivas. Quando a gente vê situações no mundo em que um grande número de pessoas, ou até mesmo nações, passam por desafios imensos, a gente tem essas expiações, que são as consequências de um ato que foi praticado lá atrás, em outras vidas, ou até nessa. E a gente tem que arcar ali com as consequências do que a gente fez, pela lei de causa e efeito. Se nós tivermos sabedoria para ultrapassar essas situações, a gente passa por uma fase muito mais tranquila, que é a de reparação. A gente vai ali consertar aqueles equívocos, a gente vai promover o bem, a gente vai tentar promover um conserto daquela situação ou daquelas situações em que a gente esteve envolvido. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Muito obrigada. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.